por fim, como símbolo dessa mudança, o próprio país símbolo desse tipo de globalização neoliberal, os Estados Unidos, tenta com Bush alterar a ordem internacional. Após os atentados de 11 de setembro, tenta assumir um papel completamente singular na condução da ordem internacional, desafia inclusive a ONU, desafia governantes europeus e sofre um enorme fracasso militar, mas sobretudo um fracasso político. A segunda mudança de conjuntura, ou seja, o terceiro cenário que se abre, no meu modo de ver, é o cenário que se abre a partir de 2008, quando surge a crise financeira. A crise financeira na verdade, não é o momento de discutir isso, mas na verdade, expressão de uma crise mais profunda do capitalismo. As causas estão claramente ligadas às políticas que prevaleceram na primeira fase da globalização, as políticas neoliberais. Para tentar mitigar essa crise, são adotadas políticas de sentido completamente distinto às políticas da fase anterior, ainda que a gente critique a inconsistência de algumas medidas e mesmo o sentido completamente incorreto de outros, como o socorro aos sistemas financeiros, que continua consumindo muito mais recursos do que o socorro às vítimas da crise. Mas, de qualquer modo, significa o fracasso da ideia segundo a qual os mercados eram capazes de organizar a sociedade. Fica claro que os mercados são incapazes de organizar, inclusive, a si mesmos. Isso gera, na opinião pública internacional, uma mudança que muito poucas vezes a gente se dá conta. Eu gostaria de apresentar para vocês, imagino que poucos de nós tenhamos nos dado conta, uma pesquisa insuspeita, realizada pela BBC do Reino Unido, em novembro do ano passado, quando se completaram 20 anos da queda do Muro de Berlim, ou seja, 20 anos do suposto triunfo do capitalismo. Essa pesquisa encomendada pela BBC e realizada por Instituto Europeu, o Globescan, ouviu 29 mil pessoas em 27 países, sobre o estado de ânimo, sobre a avaliação delas em relação ao sentido do capitalismo. Apenas 11% responderam que o capitalismo é um sistema bom e que as tentativas de regulá-lo por meio de governos ou por meio de sociedades conduzem a piorar o sistema. Ou seja, a ideia central que marcou a queda do Muro de Berlim, que marcou o neoliberalismo, é apoiada, segundo a pesquisa da BBC, por apenas 11% das pessoas em 27 países. Em nenhum país ela é majoritária, mas só em 2 países, os Estados Unidos e o Paquistão, essa ideia tem mais do que 20%. Em todos os demais países ela tem menos do que 20%. Em segundo lugar, com 51%, vem uma ideia que diz o seguinte: o capitalismo tem graves problemas e precisa de reformas profundas. 51% pensam assim. E a grande maioria diz qual o sentido dessas reformas necessárias. Primeiro, maior regulação da economia pelas sociedades e pelos estados. Segundo, redistribuição de riqueza, ou seja, é um pensamento bastante contra-hegemônico. Em terceiro lugar, com 23%, ou seja, o dobro dos que apoiam o capitalismo, vem o setor que diz que o capitalismo, entre aspas, está irremediavelmente condenado, pesquisa da BBC, e é necessário um novo sistema econômico. Essa opinião, esse ponto de vista, atinge 43% da opinião pública na França, 38% do México, 35% no Brasil, 31% na Ucrânia. Diante disso, e para terminar, que tipo de novidade a gente precisaria pensar em termos dos nossos fóruns? Eu tenho a impressão que muitas vezes nossas avaliações, tanto para o lado otimista quanto para o lado pessimista, são muito autorreferenciadas. Nós enxergamos pouco o estado de ânimo das nossas sociedades. Nós enxergamos pouco
a real correlação de forças, a capacidade do sistema de se reproduzir ou a capacidade da sociedade de estar atenta para as nossas propostas. Nós enxergamos mais a capacidade de mobilização dos próprios movimentos e muitas vezes a enxergamos de forma simplesmente numérica. O fórum teve 150 mil pessoas em Porto Alegre, então se teve 120 mil em Belém, nós estamos diminuindo. E nós deixamos de compreender e de nos lembrar que a luta pela transformação social é algo muito mais do que numérico. No meu modo de ver, não se trata, como tem sido discutido longamente no Fórum Social Mundial, de tentar chegar a 10 ou a 12 pontos de consenso. Isso não faz parte da nossa lógica, isso não faz parte da nossa natureza. Nós somos de uma tradição política que quer superar a representação. As pessoas que vêm aqui, vêm não para apoiar um projeto político, mas para fazer parte, para exercer um projeto de mudança política. As pessoas estão envolvidas concretamente com seus movimentos. Elas não vão deixar de fazer seus movimentos porque o Fórum Social Mundial escolheu algumas prioridades. É completamente contraditório com a natureza do Fórum. Mas eu acho que a gente precisa passar de maneira autônoma, não em nome do Fórum, mas em nome de coalizões, em nome de organizações que tenham capacidade de diálogo, capacidade de comunicação. Nós precisamos transformar algumas ideias, alguns valores que nós temos defendido e que a sociedade tem adotado. A ideia dos direitos, a ideia da distribuição, a ideia da solidariedade, a ideia da cooperação. Essas ideias sozinhas não promovem transformação social. Para promover transformação social, elas têm que se transformar em lógicas e têm que se transformar em políticas concretas que a gente possa oferecer às nossas sociedades. Eu tenho a impressão que nós temos que superar pelo menos 2 déficits nesse terreno. O primeiro é o déficit da comunicação. Nós fazemos inúmeras lutas ao longo do ano, mas infelizmente nós praticamente só comunicamos essas lutas 4 dias por ano. O Fórum ainda não foi capaz de articular, ou as organizações que estão aqui, um sistema de diálogo permanente, de informação, é um enorme desperdício de energias, uma enorme incapacidade de produzir sinergias. Muito poucos de vocês que não são do Brasil muitos de vocês ignoram, por exemplo, que há aqui um movimento importante pela redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, que pode ser vitorioso, tem grande chance de ser vitorioso. Muitos de nós ignoramos que, em resposta ao Berlusconi, conhecemos o Berlusconi, conhecemos o caráter fascista do governo dele, mas ignoramos que tem se articulado uma grande rede de mobilização dos imigrantes e da solidariedade aos imigrantes. Na Itália, na França, não a conhecemos, por isso não a reforçamos. Muitos de nós ignoramos que no Nepal, um país distante que a mídia não fala, ocorreu e continua ocorrendo um processo enorme de transformação social nos últimos 5 anos. Caiu a realeza, houve uma Assembleia Nacional Constituinte muito semelhante à do Equador, subiu um governo maoísta, depois caiu esse governo maoísta, a sociedade civil tem ampla mobilização. E nós não sabemos e nós não trocamos. O segundo déficit é um déficit de formulação política. Que tipo de propostas se a opinião pública está disposta a ouvir nossas ideias, nós precisamos avançar um pouco mais. Quais são as nossas propostas concretas em relação à luta contra o aquecimento global? País por país, como disse o Patrick, nós formulamos muito pouco isso. Quais são as nossas propostas em relação às políticas para a imigração? É um problema concreto e é um problema que precisa ser resolvido tanto nos países de origem quanto nos países de recepção dos imigrantes. E é complexo, a direita procura aproveitar a tendência do cidadão que está na crise para jogar a crise nas costas do outro, mas é preciso formular políticas concretas para dialogar com as nossas sociedades. Que tipo de política em relação à jornada de trabalho, em relação à deslocalização das empresas, um problema de enorme complexidade, porque nós não desejamos que as empresas fiquem, que a grande produção, que a produção dos bens de mais valor agregado, fique concentrado nos países que sempre foram o centro. Nós somos a favor, eu imagino,
de uma descentralização daquelas atividades que geram maior riqueza. Mas nós temos que fazer isso sem eliminar direitos sociais. Quais as políticas que nós podemos formular para isso? Em resumo, eu acho que a nossa trajetória, se a gente analisar com atenção as transformações nos últimos 30 anos, nossa trajetória é fortemente vitoriosa. A ordem global, que se anunciava como uma vitória do capitalismo há 30 anos, é uma ordem confusa e é uma ordem onde estão abertas múltiplas possibilidades, onde há espaço para muita esperança e onde há que ter cuidado com muitas ameaças, com muitos riscos. O Fórum Social Mundial e a tradição que se articulou em torno dele é muito responsável por essa grande transformação. Mas nós precisamos, cada vez mais nos fóruns, pensar no passo adiante, no passo da transformação dos valores que conquistamos em parte a opinião pública, em lógicas, em políticas e numa transformação social cada vez mais profunda e efetiva.